Com o Salmo 83, levante esta oração e confunda toda aliança espiritual contrária à sua vida, irmãos e irmãs. Reunimos-nos hoje em um momento crucial de nossa caminhada de fé. Quando enfrentamos desafios e percebemos forças contrárias operando em nossas vidas, somos chamados a assumir nossa autoridade espiritual. O Salmo 83 nos revela uma realidade atemporal. Assim como o povo de Israel enfrentou inimigos que conspiravam contra sua existência, também nós, em nossa jornada, podemos nos deparar com alianças espirituais que se levantam contra nosso propósito e bem-estar. Neste momento santo, convido cada um a entrar em um estado de profunda conexão com Deus. Feche seus olhos por um instante e perceba a presença do Senhor neste lugar. Respire profundamente e libere toda preocupação, todo medo, toda ansiedade que possa estar pesando sobre seus ombros. Hoje, através desta oração baseada no Salmo 83, iremos confrontar essas alianças contrárias e invocar o poder de Deus para confundi-las e neutralizá-las. O salmista, em sua angústia, clamou a Deus que não permanecesse em silêncio diante dos inimigos que tramavam contra o povo escolhido. Da mesma forma, hoje elevamos nossas vozes em um clamor sincero, reconhecendo que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Com humildade e ao mesmo tempo com a ousadia que a fé nos concede, nos posicionamos para declarar a soberania de Deus sobre cada situação adversa em nossas vidas. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como erguem a cabeça os que te odeiam. Com astúcia, conspiram contra o teu povo. Tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Salmo 83, 1-4. Esta passagem do Salmo 83 revela o clamor urgente de um povo que se vê cercado por inimigos conspiradores. O salmista Asaf reconhece que existe uma confederação de adversários unidos com um propósito específico: eliminar o povo de Deus da face da terra. Não era apenas uma batalha física, mas uma guerra espiritual contra o propósito divino. Quando analisamos este salmo em seu contexto, percebemos que Asaf identifica por nome os inimigos de Israel: edomitas, ismaelitas, moabitas, agarenos, entre outros. Ele não hesita em nomear as forças que se levantam contra o povo de Deus. Esta é uma lição poderosa para nós. Precisamos ter discernimento para identificar as alianças espirituais que se opõem ao nosso avanço e propósito. O que torna este salmo tão relevante para a nossa vida hoje é que ele não apenas identifica o problema, mas apresenta a solução. Um clamor a Deus para que intervenha, confunda e disperse essas forças opositoras. Asaf pede especificamente que Deus faça com os inimigos o mesmo que fez com Sísera, com Jabim, com Oreb e Zeeb, todos adversários históricos que foram derrotados pelo poder divino. Esta passagem nos ensina que, quando enfrentamos oposição espiritual, nossa primeira resposta deve ser voltar-nos para Deus em oração. Não confiamos em nossa própria força ou estratégias, mas na intervenção soberana do Senhor dos Exércitos. Hoje, assim como Asaf, levantamos nossa voz em um clamor sincero, pedindo que Deus não permaneça em silêncio diante das forças que conspiram contra nossa vida, família, ministério e propósito. Inspirado por esta palavra viva e transformadora, venho diante de Ti e derramo meu coração em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venho diante do Teu trono de graça com reverência e humildade, mas também com a ousadia que Tua palavra me concede. Hoje, inspirado pelo Salmo 83, levanto minha voz em clamor contra toda a aliança espiritual que tem se formado contra mim e contra o propósito que estabeleceste para minha vida. Reconheço, Senhor,
que não luto contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Assim como o salmista Asaf identificou por nome os inimigos de Israel, hoje discerno e identifico as forças que têm operado contra a minha vida. Todo espírito de enfermidade que tem atacado meu corpo, toda força de divisão que tem tentado destruir minha família, todo espírito de escassez que tem procurado minar minhas finanças, toda influência de desânimo e depressão que tem querido roubar minha alegria e esperança. Senhor, assim como falaste através do profeta Isaías, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Hoje me apoio nesta promessa e declaro que nenhuma conspiração espiritual contra mim prosperará. Como teu servo Asaf clamou para que não permanecesses em silêncio diante dos inimigos de Israel, eu também rogo, não te cales, ó Deus, diante das forças que se levantam contra mim. Em nome de Jesus, quebro e anulo toda aliança maligna, todo pacto oculto, toda maldição geracional, toda palavra de maldição pronunciada contra a minha vida. Declaro que sou filho de Deus, comprado pelo sangue precioso de Jesus, e nenhuma arma do inimigo tem direito legal sobre minha existência. Senhor, assim como dispersaste os midianitas diante de Gideão, como confundiste os exércitos que vieram contra Josafá, como derrotaste Faraó e seus exércitos no Mar Vermelho, peço que hoje confundas e disperses toda a aliança espiritual contrária à minha vida. Que aqueles que têm tramado contra mim sejam como a palha diante do vento, como o restolho que o fogo consome. Declaro que o sangue de Jesus fala a meu favor e estabelece uma barreira de proteção ao meu redor. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Deus, peço que tua luz brilhe sobre toda a obra das trevas. Que nenhum plano oculto permaneça escondido, que nenhuma conspiração contra mim se concretize. Assim como no Salmo 91 está escrito que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, hoje me posiciono debaixo dessa proteção divina. Por tua palavra, sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Portanto, não temo nenhuma aliança contrária, pois tu, Senhor, és meu escudo e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Tua presença me cerca como muralha de fogo, e nenhum mal pode atravessar essa proteção. Senhor, assim como fizeste com Cícera e Jabim no ribeiro de Quizom, como fizeste com Oreb e Zibe, com Zeba e Salmuna, peço que confundas os planos daqueles que têm conspirado contra mim, que suas estratégias se tornem confusão, que seus planos se voltem contra eles mesmos. Deus eterno, neste momento invoco tua justiça sobre toda situação de injustiça que tenho enfrentado. Onde mãos humanas não podem alcançar, tua mão poderosa intervém. Onde vozes terrenas não podem se fazer ouvir, tua voz ressoa com autoridade. Onde portas têm se fechado injustamente, teu poder abre caminhos no deserto. Senhor, assim como o Salmo 83 revela uma conspiração coordenada contra Israel, reconheço que muitas vezes as forças espirituais contrárias não atuam isoladamente, mas em alianças estratégicas. Hoje, em nome de Jesus, quebro toda a aliança espiritual formada contra a minha saúde. Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo, e nenhuma enfermidade tem direito de permanecer nele. Toda dor crônica, toda doença degenerativa, todo sintoma persistente, eu os repreendo agora em nome de Jesus. Quebro toda a aliança espiritual formada contra minha mente. Pensamentos de derrota, de inadequação, de comparação, de autodepreciação, eu os rejeito e os substituo pela verdade da tua palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente.
diz tua palavra. E hoje declaro que minha mente está sendo renovada pelo poder do Espírito Santo. Quebro toda a aliança espiritual formada contra minha família. Toda divisão, toda discórdia, toda falta de comunicação, toda influência que tem procurado separar o que tu uniste, eu a repreendo em nome de Jesus. Declaro que minha casa servirá ao Senhor, que meu casamento refletirá a união entre Cristo e sua igreja, que meus filhos crescerão nos caminhos do Senhor e não se desviarão deles. Quebro toda aliança espiritual formada contra minhas finanças, toda escassez, toda dívida opressora, toda dificuldade persistente, toda porta fechada injustamente. Eu as repreendo em nome de Jesus. Declaro que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e que suprirás todas as minhas necessidades segundo tuas riquezas em glória. Quebro toda aliança espiritual formada contra meu ministério e chamado. Toda oposição, todo obstáculo, toda calúnia, toda perseguição que tem procurado impedir o avanço do propósito divino em minha vida, eu os repreendo em nome de Jesus. Declaro que avançarei como flecha na mão do arqueiro divino, cumprindo o propósito para o qual fui criado. Senhor, assim como no Salmo 83, o salmista pede que os inimigos sejam como o restolho diante do vento, peço que toda força contrária seja dispersada pelo sopro do teu Espírito. Que sejam como a palha que o vento leva, como o fogo que consome a floresta, como a chama que incendeia os montes. Deus de toda justiça, peço que tua mão poderosa intervenha em cada situação onde a injustiça tem prevalecido, onde tenho sido caluniado, que tua verdade venha à tona, onde tenho sido preterido aí injustamente, que tua promoção se manifeste, onde portas têm se fechado por causa de manipulação humana, que tua mão abra novas portas que ninguém poderá fechar. Assim como fizeste no tempo de Ester, quando uma conspiração havia sido tramada contra todo o povo judeu, mas tu reverteste a situação de tal forma que os judeus dominaram os seus inimigos, peço que revertas toda a situação adversa em minha vida. Que aquilo que o inimigo planejou para minha destruição seja transformado em testemunho da tua fidelidade e poder. Senhor Deus, hoje me levanto como Davi diante de Golias, não confiando em minha própria força, mas no poder do teu nome. Reconheço que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Com essa consciência, uso a autoridade espiritual que me concedeste em Cristo Jesus para desmantelar toda a fortaleza erguida contra minha vida. Pai Santo, no Salmo 83, o salmista pede que os inimigos de Israel sejam envergonhados e perturbados para sempre, que sejam confundidos e pereçam. Da mesma forma, peço que toda força espiritual que tem operado contra mim seja exposta, confundida e neutralizada pelo poder do teu Espírito. Que aqueles que têm tramado contra mim busquem o teu nome e reconheçam que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Declaro que todo jugo é quebrado pelo poder da unção. Todo fardo pesado, toda opressão persistente, toda carga que não me pertence, eu a deposto agora aos pés da cruz. Jesus carregou minhas dores, levou sobre si minhas enfermidades, e por suas chagas eu fui curado. Essa é a verdade que proclamo sobre minha vida hoje. Senhor, assim como no livro de Josué, tu disseste: ninguém se levantará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Hoje me apego a essa promessa. Nenhuma aliança espiritual contrária prevalecerá diante da aliança de sangue que tenho com Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, peço que envies teus anjos para combater a meu favor, assim como fizeste por Daniel quando estava em oração. Que teus mensageiros celestiais intervenham em cada situação onde forças espirituais contrárias têm operado.
Que sejam dispersados os exércitos espirituais que têm se levantado contra mim e minha família. Senhor, no Salmo 83, o salmista identificou 10 nações que se aliaram contra Israel. Da mesma forma, hoje identifico e repreendo todo espírito de rejeição que tem procurado minar minha identidade. Todo espírito de medo que tem tentado paralisar meus passos. Todo espírito de confusão que tem procurado desviar-me do caminho. Todo espírito de desânimo que tem tentado roubar minha esperança. Todo espírito de enfermidade que tem atacado meu corpo. Todo espírito de pobreza que tem procurado manter-me em escassez. Todo espírito de divisão que tem atacado meus relacionamentos. Todo espírito de religiosidade que tem impedido uma genuína intimidade contigo. Todo espírito de acusação que tem trazido condenação. Todo espírito de engano que tem distorcido a verdade diante de meus olhos. Contra cada um desses espíritos, levanto o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Declaro que, se Deus é por mim, quem será contra mim? Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma língua que se levantar contra mim em juízo prevalecerá. Senhor, assim como no tempo de Eliseu, quando o exército sírio cercou a cidade para capturá-lo e o profeta orou para que os olhos de seu servo fossem abertos para ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, peço que abras meus olhos espirituais para ver tua proteção sobrenatural ao meu redor. Que eu contemple os carros de fogo e os cavalos de fogo que cercam aqueles que te temem. Em nome de Jesus, reivindico a promessa de Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Esta é minha herança como filho do rei. Deus, assim como o Salmo 83 termina com a declaração de que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, hoje reconheço tua soberania absoluta sobre cada circunstância da minha vida. Nada escapa ao teu controle, nada surpreende tua onisciência, nada supera teu poder. Em nome de Jesus, declaro que toda conspiração espiritual contra meu avanço é desfeita neste momento. Toda aliança formada nas trevas é exposta pela luz da tua presença. Todo plano oculto é revelado e neutralizado pelo poder do Espírito Santo. Toda estratégia do adversário contra meu propósito divino é frustrada pela sabedoria superior do meu Deus. Senhor, assim como no livro de Jó, quando o Senhor mudou a sorte de Jó e acrescentou-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía, peço que revertas toda situação de perda e prejuízo em minha vida. Que onde o inimigo roubou, tu restituirás 7 vezes mais. Que onde houve destruição, tu reconstruirás com maior glória. Que onde houve morte, tu trarás ressurreição. Declaro que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Que nenhuma tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada poderá separar-me do amor de Cristo. Em todas estas coisas sou mais que vencedor, por aquele que me amou e se entregou por mim. Deus de toda graça, peço que fortaleças minha fé para permanecer firme diante das investidas do inimigo. Que eu seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Que eu prospere em tudo quanto fizer, não por meu próprio mérito ou esforço, mas pela tua graça abundante. Senhor, assim como prometeste através do profeta Joel que restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, peço que restaures tudo o que o inimigo roubou de minha vida. Tempo perdido, relacionamentos quebrados, oportunidades desperdiçadas, saúde comprometida, recursos dilapidados. Que tua restauração seja completa e abundante, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, reivindico a promessa do Salmo 91.
que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Declaro proteção divina sobre minha vida, minha família, minha casa, meus bens, meu trabalho, meu ministério. Que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me guarde em todos os meus caminhos. Senhor, assim como no Salmo 83 o salmista pede que os inimigos busquem o teu nome, intercedo por aqueles que conscientemente têm se levantado contra mim. Que eles te conheçam como Senhor e Salvador, que a mesma graça que me alcançou também os alcance, que o mesmo amor que transformou minha vida também transforme a deles. Finalmente, Deus Todo-Poderoso, agradeço porque a vitória já está garantida. Agradeço porque já venceste o mundo e me concedeste participar da tua vitória. Agradeço porque nenhuma aliança espiritual contrária prevalecerá diante do poder do nome de Jesus. Agradeço porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Recebo agora pela fé a confusão de toda aliança espiritual contrária à minha vida. Recebo a paz que excede todo o entendimento. Recebo a proteção que só tu podes conceder. Recebo a vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Para concluir nosso momento de oração, vamos recitar juntos o Pai Nosso, unindo nossos corações em um só propósito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado por ter participado desta oração conosco. Antes de encerrar, gostaria de pedir que você compartilhe nos comentários deste vídeo qual foi a sua experiência e o que você aprendeu com o tema de hoje. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para continuar acompanhando nossas orações e reflexões. Na tela final, você verá 2 vídeos sugeridos que selecionamos com carinho para você. Escolha um deles para continuar sua jornada espiritual. Não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a todos.